Eu recebo agora a secretária estadual de Educação, a professora Betânia Ramalho. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Esta semana, os alunos e professores celebram o fim de uma greve complexa, uma greve que se realizou pela segunda vez em 2 anos consecutivos. A senhora acredita agora que não há mais o risco que da UERN, que pertence, no caso, à Secretaria de Educação do Estado, ingressar com a nova greve, principalmente nos 2 próximos anos, secretária? Na verdade, houve já um pacto em termos de acordos salariais para 2012, 2013, 2014. Isso foi uma medida bastante satisfatória, porque, pelo menos do ponto de vista da questão salarial, esse pacto está organizado. O que a UERN precisa agora avançar é na sua autonomia financeira. Então, um projeto de autonomia financeira que comece a ser discutido, inclusive para buscar uma tutela do próprio governo federal, uma vez que a educação superior é tutela do governo federal. Então, é responsabilidade do governo federal. Então, claro que os estados, num determinado momento, por ausência do próprio estado, né, do federal, cria as instituições estaduais, que, na verdade, é um grande patrimônio para o próprio estado, né? Mas a questão do financiamento da UERN precisa ser conquistado para que ela própria possa ter essa autonomia plena, de fazer a gerência também do seu financeiro. Secretária, vamos passar aqui vamos fazer uma revisão básica do que a senhora tem para falar. Falta de professores. Concurso público ano passado, um concurso necessário, realizado até, digamos, a toque de caixa, e que bom que se outras secretarias pudessem fazer também concursos como a senhora pôde fazer. Conseguiu preencher todas as vagas, secretária? Então, o concurso, ele foi instituído, já judicializado na gestão passada, foi realizado, chamamos 1000 professores, que não deu conta, só 600 tiveram condições de assumir, mas junto a isso estava acontecendo o quê? Um processo de implementação de um sistema para gerenciar o setor de pessoal. Então, se você não tem um sistema, se você não tem uma organização mínima, você não sabe onde alocar o servidor, você não tem condições de prever as necessidades por escola, por diretoria de ensino, e esse era o grande problema. Então, paralelo ao concurso, fizemos o SAGEP, é um sistema de gerenciamento pessoal que possibilita que as escolas tenham o domínio, e a secretaria também, do rol das escolas. Então, a situação era tão complicada que escolas com excesso de professores, abrindo turmas contra as orientações que são dadas para acomodar professores, mas a sala de aula sempre no prejuízo. E outras escolas nas vizinhanças com falta de professor. Então, essa desorganização fez com que nós dessemos uma freada na convocação de novos professores, reordenamos a rede. Junto a isso foi também organizado implantado a legislação em vigor para fazer com que aqueles que realmente são professores devam ir para a sala de aula. Nós temos uma cultura escolar em que muitos professores ficam em atividades paralelas, atividades pedagógicas, mas a sala de aula, que é o fundamental do sistema, fica muito desassistido. Então, isso já foi superado, o rol está feito, o SAGEP está implantado e vamos fazer uma chamada agora de mais 1000 professores. Todos esses que nós contratamos já, os que vamos a contratar, estão sendo em substituição ao grande número de aposentados. Secretária, o governo do Estado foi um dos primeiros com a questão do piso nacional da educação. O governo foi o primeiro a dizer, um dos primeiros a dizer que poderia pagar e já começou a pagar. Com esse novo piso, o professor tem motivos para, por exemplo, no ano que vem, tentar fazer greve de novo? Olha, então, o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados a realmente aplicar a lei federal, a lei do piso nacional, no primeiro dia de aula. 1º de março, a governadora foi, à imprensa e fez a divulgação, não só o piso, mas os direitos também, muitos desrespeitados há anos, seja em relação a aposentadorias represadas, a questão de promoções verticais dos professores temporários também com os salários atrasados. Nós estamos equacionando todos esses direitos e esse respeito ao professor, que é a figura decisiva no sistema,
para que a gente possa também ir tratando não só da questão da qualificação, do reconhecimento e do prestígio ao professor, para poder também ter exigências em relação à prestação do serviço. A questão da valorização pedagógica do professor, com curso de formação, tem que estar atrelada a resultados. Esse é o grande projeto que nós temos, o foco no aluno, no ensino, na aprendizagem, na valorização do professor e também na valorização pedagógica. Agora mesmo nós estamos na jornada pedagógica, 2 dias intensos de jornadas pedagógicas, com toda uma orientação para o planejamento e inclusive com orientação para que nós possamos suprir a falta dos conteúdos que não chegaram até os alunos exatamente por falta de professores. Então, estamos entrando com cursinhos, com aulões, para que esse prejuízo seja já recompensado agora no final do primeiro semestre. Secretária, a senhora é originária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, pelo que eu estou percebendo aqui, está trazendo também a universidade como parceira da Secretaria. Exatamente. Há um projeto interessante de monitoramento de toda a vida escolar. A senhora já falou aqui em 10 escolas, as 10 maiores escolas, mas é possível que a gente tenha, por exemplo, nos próximos 2, 3 anos, todos os alunos desse estado monitorados? O SIGA da universidade foi cedido praticamente ao Ministério da Educação e chega à Secretaria. Então, o ente público cede a um ente público um sistema muito arrojado e de muito sucesso. A Secretaria contrata, por orientação da Secretaria, uma empresa que faz a customização, tudo isso com o apoio do Ministério da Educação e do FNDE, porque o que está acontecendo na implantação desse sistema é um projeto piloto, orientado, inclusive, sobre a tutela e o interesse do Ministério da Educação, porque uma vez implementado aqui no Rio Grande do Norte, vai chegar ao estado inteiro, tudo isso é doado, é entregue, né? Doado não, entregue ao governo federal, por meio da Secretaria do Ministério da Educação e do FNDE, e isso vai ficar disponibilizado para todo o estado e municípios. Então, a rede estadual tem a chance de ficar interligada, assim como a rede municipal. O projeto aqui do Rio Grande do Norte, para começarmos já a interligar também as secretarias de educação dos municípios, considerando que ensino municipal e ensino estadual têm que estar articulados. Secretária, última pergunta, eu tenho muito pouco tempo. Os centros de educação técnica, como estão as obras e quando a gente vai ter os primeiros abertos? Estão sendo retomadas porque todas as pendências foram já sanadas no Ministério da Educação. Secretária de Educação do Estado, professora Betânia Ramalho, teríamos outros assuntos, mas já lhe convidamos para voltar. Outros, inclusive o Pronatec, que está com inscrição aberta. Ok. E a gente espera inscrever bastante alunos. Tá bom, professora, muito obrigado. E a você que nos acompanha todos os dias, obrigado por sua audiência. Até amanhã.